Luz, paz e bênção para você. Hoje eu quero contar a história daquele que eu considero um dos maiores heróis da resistência dos cristãos novos judaizantes à perseguição inquisitorial, que foi Antônio José da Silva, o maior comediógrafo de origem luso-brasileira do início do século XVIII. Antônio José da Silva nasceu na América Portuguesa, no Rio de Janeiro. Porém, sua mãe foi perseguida, presa e torturada ainda na colônia pelo Tribunal de Santo Ofício. Depois disto, ele e a família mudou-se para Lisboa. Antônio José da Silva, então, cursou Direito na Universidade de Coimbra. Porém, o exercício da profissão de advogado não foi com bastante sucesso. Ele tornou-se conhecido em Portugal, sobretudo pelas peças teatrais que escreveu e que encenou no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, um teatro de marionetes. Ora, para entendermos devidamente a história deste herói marrano, precisamos minimamente compreender o contexto histórico no qual ele viveu. A história tem um conceito para descrever o período entre o século XVI até a Revolução Francesa, final do século XVIII, um conceito chamado de Antigo Regime. O que foi o Antigo Regime? Foi um conjunto de características políticas, econômicas, sociais e culturais que caracterizou as sociedades, as nações da Europa Ocidental durante estes séculos. Ora, politicamente você tinha então a predominância do absolutismo monárquico. Este absolutismo monárquico na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, tinha uma característica bem específica, que foi, culturalmente, devido à influência da Contra-Reforma e do Tribunal de Santo Ofício, resistir à penetração das ideias liberalizantes que caracterizaram, sobretudo, a Revolução Científica do século XVII. Então, figuras como René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton, Baruch Spinoza, eles, durante o século XVII, haviam produzido um pensamento bastante avançado para a época. Porém, este período foi o período do Barroco. O Barroco, enquanto movimento cultural, foi uma fase que se localizou entre o Renascimento Cultural e o Iluminismo. De maneira que Portugal resistiu à chegada destas ideias. No entanto, você vivenciou o governo de Dom João V, que governou Portugal durante um longo período, de 1707 a 1750. Ora, Dom João V, o seu reinado foi beneficiado pela entrada do ouro que Portugal explorou e levou para a metrópole. Com este ouro, Dom João V foi capaz de patrocinar construções memoráveis como o Convento de Mafra, foi capaz de patrocinar a vinda de intelectuais, de arquitetos, de artistas da Itália e criar em Portugal um movimento cultural que se notabilizou.
Porém, do ponto de vista da evolução da consciência, do ponto de vista da evolução do espírito, o Tribunal do Santo Ofício continuou a operar no Reino de Portugal e em suas colônias com bastante força. Na verdade, houve uma intensificação da atuação do Santo Ofício, destacando-se, sobretudo, a perseguição não só aos cristãos novos, mas especificamente às mulheres. Daí o caso da mãe de Antônio José da Silva. Ora, Antônio José da Silva foi denunciado ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa por uma escrava da família. O fato é que a família já tinha esse antecedente de ter sido julgada, pelo Tribunal do Santo Ofício. Com 21 anos de idade, Antônio José da Silva foi preso, solto. Após ser solto, ele intensificou seu trabalho de comediógrafo. Escreveu peças célebres que foram realmente encenadas. E na boca dos personagens de suas peças, ele colocou mensagens de resistência, mensagens onde ele ironizava a injustiça do funcionamento do Tribunal do Santo Ofício. Ele utilizava-se do riso, daí ele chamar as suas peças de peças jocossérias. O riso, segundo a Cabalá, é uma poderosa ferramenta para que o cabalista, com ela, possa lutar contra as estruturas opressoras. Há uma análise da obra de Antônio José da Silva mostra que, além de utilizar o riso como ferramenta de resistência e de catarse, Antônio José da Silva codificou e escondeu, escamoteou em suas obras um profundo significado cabalista. Eu já analisei o trabalho de Antônio José da Silva, as óperas que ele escreveu e que após a sua morte foram publicadas. Eu analisei esse material e constatei que efetivamente Antônio José da Silva foi um herói. Por que um herói? Porque mesmo tendo já sido preso aos 21 anos de idade pelo Tribunal do Santo Ofício, ele não desistiu de escrever suas peças, onde denunciava de forma irônica e pelo riso a injustiça da atuação do Tribunal do Santo Ofício, mas, sobretudo, nessas peças, ele codificou uma mensagem para os seus ouvintes, que assistiam suas peças no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, como também para a posteridade, tendo em vista que um editor publicou em 1759, de forma anônima, suas peças. Suas peças foram publicadas de forma anônima, mas no início da obra, o editor colocou um acróstico, onde ele revelou de forma críptica o nome do autor, Antônio José da Silva. Ora, ele publicou uma versão totalmente cabalista da história de Dom Quixote de La Mancha. Ele era um profundo conhecedor da mitologia grega e da literatura de sua época. Da mitologia grega, ele adaptou também uma tragédia de Eurípides, com o título Os Encantos de Medeia, onde ele descreveu a viagem do herói mitológico Jasão para Cólquida, em busca do velocino de ouro. Esse pelo de ovelha, essa lã de ovelha, de ouro com poderes místicos e mágicos. Ora, para conquistar o velocino de ouro, Jasão teve que se aliar à princesa Medeia, que era, na verdade, uma grande bruxa.
e que, para conquistar Jasão, não mediu esforços. Porém, a paixão e o amor de Jasão estava dedicado a Creusa, prima da princesa Medeia. Ora, nesta duplicidade de Jasão, que teve que cortejar Medeia para conquistar o Velocino de Ouro, mas que efetivamente amava Creusa, nesta duplicidade do coração de Jasão, eu percebi efetivamente uma mensagem criptografada, que refletia exatamente a condição do cristão novo judaizante. Ele tinha que cortejar Medeia, representando aqui a Igreja Católica, porém o seu coração era dedicado a Creusa, representando aqui a sinagoga judaica. De maneira que eu gostaria de indicar para vocês a obra de Antônio José da Silva e reforçar a mensagem que eu tenho neste início de nossas meditações marranas, defendido aqui. A mensagem de que a resistência dos cristãos novos, judaizantes, durante a época moderna, a perseguição inquisitorial, se fez sobretudo através de uma cosmovisão e de uma vivência da Cabalá. De tal forma que Antônio José da Silva foi denunciado, preso, julgado e condenado. Depois, garroteado e queimado pelo Tribunal do Santo Ofício devido à sua vivência como um criptojudeu. Mais do que isto, a sua vivência como um criptocabalista. Eu volto em seguida com novos vídeos.